aqui. O caderninho de anotação de participações já está aqui do meu lado. Pessoal, iniciando aqui, já começamos a gravar mais uma Unematflix de Alta Floresta comigo, professora Patrícia Crivellari. Hoje, temporada Máquinas Agrícolas, quase no fim, últimos episódios aqui sobre tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários, mas a gente vai falar mais de pulverizadores mesmo, né? Porque é o que é de maior interesse na agricultura, principalmente no cerrado. Mas o que seria a pulverização, né? A tecnologia de aplicação, que a gente vai dar aqui uma leve pincelada. Como que ela é feita, por que ela é feita. Então, nós temos aqui alguns exemplos de pulverizações aérea, essa costal. Muita gente chama essa aplicação aqui de D20, né? Porque ela tem uma média de 20 litros, essas costais. É um nome carinhoso que o pessoal fala aí. Que ela faz uma aplicação mais em loco, com uma única pessoa. E aqui a gente observa que ela tem que dar devidamente trajada. São os usos de EPIs. Por quê? Porque a gente está trabalhando com defensivos agrícolas. E muitas vezes isso pode ser perigoso para a saúde. Né? A maioria das vezes não. Com certeza, né, se tiver um alto nível aqui em contato com o ser humano, isso aqui vai dar problema com o passar do tempo. Olha, aqui a gente vê aqui uma pulverização com tração animal, porém a pessoa sem EPI nenhum, né? A gente antigamente se via muito isso, atualmente ainda se tem, mas com a agricultura comercial, isso tem diminuído muito, até porque muitas das vezes as propriedades são fiscalizadas. E hoje nós temos aqui os pulverizadores autopropelidos, ou seja, ele só faz esse tipo de operação, ele é apenas pulverizador, né? Ele vai pulverizar produtos agrícolas, ou no caso lá de colheita de material muito seco, na época lá de colheita de milho, na colheita de algodão, ele vai pulverizar ali apenas a água, né? Ele vai ficar ali servindo de apoio para as colhedoras, caso dê algum problema lá, e com uma época seca, e o cerrado, naturalmente, ele tem uma propensão a pegar fogo, então nessas épocas, toda a colheita é acompanhada aí com pulverizador, que na verdade vai servir de apoio ali para não pegar fogo essas máquinas, né? Então, aqui algumas utilizações. A tecnologia de aplicação de produtos químicos, então, é um emprego de todos os conhecimentos científicos que proporcionem a correta colocação do produto biologicamente ativo no alvo. Então, o que a gente quer colocar lá no alvo? Né? Quando a gente faz uma pulverização, nós temos como objetivo um alvo. Então, nós temos que levar em consideração isso. E a gente quer colocar aquele princípio ativo no alvo, e não no vento, não no solo, não na folha, se o objetivo não for a folha, for inseto, nós não queremos colocar o princípio ativo no alvo, na folha, e sim no alvo, que pode estar na folha, né? Em quantidade necessária e de forma econômica. Então, o que seria o ideal, né? Economicamente falando? Seria, para exemplificar aqui para vocês, seria praticamente um míssil, né? Um princípio ativo que funcionasse como um míssil e ia exatamente atrás ali do inseto ou da praga ali e parasse nela. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Economicamente, é assim que nós queríamos. Seria um sonho de todo produtor, mas não é assim que funciona. Sem contaminação e respeitando o meio ambiente. Então, por isso que há muita ciência envolvida nisso. Então, aqui nós diferenciamos pulverização de aplicação. O que seria essa pulverização? Ele é um processo físico-mecânico
de transformação de uma substância líquida em partículas. Então, o que nós pulverizamos não é o líquido, são as partes do líquido. Isso que nós chamamos de pulverização. Então, esse líquido, ele é transformado em gotas menores, por esse processo aqui físico-mecânico, né? Com a quantidade de pressão exata, nós conseguimos transformar aquele líquido em pequenas partes, em gotículas, né? E o que seria, então, a aplicação? É a deposição de gotas sobre um alvo desejado, com um tamanho e densidade adequada ao objetivo proposto. Então, aqui é um conceito básico para a gente ficar bem claro. Regular. Então, quando a gente fala aqui para regular a máquina, o pulverizador, significa ajustar os componentes da máquina ali, as características da cultura e dos produtos a serem utilizados. Então, o ajuste de velocidade, os tipos de pontas, os espaçamentos entre os bicos, tudo isso seria regular. Já a calibração seria a verificação dessa vazão, por exemplo, determinar o volume que vai ser aplicado ou a quantidade do produto. Então, aqui as diferenças principais quando a gente estuda pulverização, né? Um é regular, que se diz respeito ali à máquina, necessariamente, e calibrar se diz respeito ao produto, né? O que vai ser aplicado. O que é uma pulverização? Então, é um processo físico-mecânico que visa transformar esse alto volume, né, esse líquido, em grandes números de gotas, bem pequenas, né, o mais pequena possível. Então, nós temos aqui a representação, né? Quem faz isso são as pontas de pulverização. Então, para ver o pessoal aqui se está esperto mesmo. Quem é que vai transformar esse alto volume aí de líquido em gotinhas? Quem que vai fazer isso? Os bicos? Eu sabia que alguém ia falar. Quase, Camila, acabei de falar. A pressão? Também. Mas quem que vai ser o principal ator ali que vai, de fato, fazer essa transformação, né? A bomba de pressão? João Pedro, a bomba de pressão. Quase também. Gente, o ar? As barras, professora. A Juliana falou o ar. A Stephanie falou as barras. Quem dá mais? E aí, quem dá mais? Eu acho que é a pressão, né, do líquido. O Gabriel falou a pressão. Professor, eu lembro de alguma coisa relacionada a isso que fala assim, que o ar, quando injetado no produto, no caso que vai ser esparmado na aplicação, ele tende a formar essas gotículas menores para melhor espalhar, né? Não? Alguma coisa assim? É alguma coisa assim, Juliana, mas olha lá, quem que vai fazer as pontas de pulverização sob pressão ali no bico fará essa transformação, beleza? Então, quem é que faz, de fato, essa distribuição? Cada um falou um pouco, então, professora? Pois é, todo mundo falou. É a calibragem, professora? A calibragem? Não, na verdade, aqui, o que eu perguntei? Quem é que, de fato, né, vai fazer essa transformação de gotícula para distribuição? Quem que vai fazer ali? No caso, seria esse conjunto daí. Exatamente. Mas quem, de fato, distribui em gotícula vai ser a ponta, né? E a gente vai ver ali que as pontas, elas podem ser trocadas, né? Um conjunto do bico ali. E quem, de fato, está ali, né, representando essa transformação são as pontas de pulverização. É elas que vão dar o tamanho da minha gotinha. E a gente vai ver mais para frente lá os diferentes tipos, pontas, né, de bicos, de ponta de pulverização.
bom? Mas quem lá no final finaliza mesmo e distribui essas gotinhas são as pontas, tá bom, galera? Não, professora, mas e o ar? O ar não ajuda em nada? Com certeza. O ar é um fator determinante, né? O ar sob pressão que vai empurrar, que vai fazer com que essas pontas funcionem, porque não adiantaria nada eu ter ali umas pontas com pequenos furinhos para distribuir esse líquido, né, essas gotinhas, se eu não tivesse a pressão para levar esse líquido até lá. Então, o ar é muito importante. O ar em pressão é muito importante. Pressurizar esse líquido todo, na verdade, não é o ar, né, que vai ser pressurizado, mas o líquido todo que vai sofrer essa pressão para levar essa água, esse grande volume de líquido para as pontas, é que vai fazer toda a diferença, né? Como a Juliana também estava comentando. Todo mundo falou um pouquinho. Mais ou menos, né? Todo mundo falou um pouquinho, né? E vocês não estão errados não, tá, galera? Mas aqui, especificamente, quem vai fazer essa distribuição vai ser as pontas. Ela que vai transformar ali em gotinhas mesmo. Ela que vai fazer essa atuação. Então, nós temos vários tipos de máquinas para aplicação, né? O nosso foco aqui são os pulverizadores. Mas é claro que eu vou falar um pouquinho para vocês desses outros, né? Os granuladores ou granuladoras, polvilhadoras e as aplicadoras de líquido, né? Então, nós temos um líquido ali, dependendo do tamanho que vai ser distribuído esse líquido, ele vai ter um nome. Os pulverizadores, que tem ali uma aplicação de líquido um pouco, de gotas um pouco maior, os atomizadores e os fumigadores, que vai ser praticamente uma fumaça aqui, né? Os nebulizadores, que tem também gotinhas menores. Então, tá aqui um exemplo de distribuição de grânulos. Ele é um pouquinho diferente lá dos distribuidores de calcário, né? E aqui ele vai servir para distribuir defensivos, né? Necessariamente, defensivos agrícolas. Então, ele não é tão utilizado aqui no nosso caso, por quê? Porque a utilização dele é mais, como a gente vê aqui, para café, né? Aqui uma árvore também que eu não sei dizer exatamente o que é, parece um eucalipto, mas não dá para dizer aqui com certeza se é isso mesmo, que árvore que é essa. Mas é mais utilizado aqui, neste caso, para culturas perenes, né? Que aqui o que chega mais próximo das nossas culturas, que nós estudamos mais nas nossas aulas, seria o café. As polvilhadoras, então, ele distribui pós. Então, são dois exemplos de distribuição de defensivos, que eles são mais sólidos, né? Os grânulos, os granulados, e esses polvilhadores aqui que distribuem em pó. Mas o nosso foco aqui é mais sobre os líquidos, necessariamente sobre os pulverizadores. Então, eles são destinados à distribuição de líquidos e eles se dividem aqui basicamente em três. Como que é a classificação, a subdivisão aqui desses aplicadores líquidos? Podem ser pelo diâmetro da gota. A gente vê aqui, ó, que o diâmetro é bem maior para os pulverizadores. Então, vai de 2.000 micrômetros a 170, enquanto que esses outros aqui, ó, faz uma nuvem, né? Os nebulizadores aqui também são muito pequenas essas gotas. E qual que é o tempo de queda desse produto? Quanto maior for a gota, mais rápida ela vai cair, porque ela está mais pesada. Quanto menor for a gota, muito mais tempo ela vai demorar para chegar ao solo, né? Então, aqui nós temos um tempo de queda, nesse último aqui, ó, nesses nebulizadores, mais de 1.686 horas, mais de anos para cair, né? De anos não, gente, mas leva meses para cair uma gota dessa.
Eu não fiz a conta aqui, mas quanto seria 1.686 horas aqui? Quantos meses? Não sei. Né? Mas levaria muito tempo para chegar até o solo, uma gota aqui de um nebulizador. Enquanto que, na pulverização, a gota levaria aqui 0,08 horas. Daria aí uns 2 minutos, seria mais ou menos isso, muito menos, né? 1 minuto para chegar ao solo. Então, levaria muito pouco. Aqui só para comparar para vocês. Então, o pulverizador postal, como que ele funciona, ele tem basicamente um tanque. Isso vai funcionar aqui para todos os pulverizadores de forma geral. Né? Eu vou explicar aqui bem rapidamente, né, como que ele funciona. Uma válvula de saída, uma válvula de entrada. Todo pulverizador, ele precisa ter um agitador. Né? Por quê? Porque os produtos, eles são misturados com água, né? Ou com alguns outros produtos. E eles precisam ser homogêneos. Então, os defensivos nem sempre conseguem essa homogeneidade se ele estiver parado. Então, provavelmente ou ele vai decantar, ou ele vai subir. Por isso que ele precisa estar sempre em agitação. Então, é importante ter um agitador, né? E a todo momento esse líquido estar sendo agitado. Temos também aqui a mangueira, né? Que vai para você fazer a sua pulverização. O tanque, uma câmara de pressão. Então, a pressão ali que vai ser regulada, que você vai regular, é o que vai, de fato, determinar ali como que vai ser a sua pulverização. Aqui nós podemos trocar, né, essa ponteira aqui do bico para ter uma pulverização mais grossa ou mais fina. Mas a gente vai ver isso aqui mais para frente. Aqui temos um de tração humana também, só que ele é um pouquinho mais avançado já, né? Ele tem aqui uma barra de pulverização. Esse aqui é um postal e tem apenas um bico de pulverização. Aqui nós já temos, por exemplo, 3 de cada lado e talvez tenha um aqui no meio, não dá de ver, mas possivelmente um aqui no meio também terá, a não ser que isso seja aqui para hortas, né? E aqui anda em canteiro. Então, isso aqui facilita muito o trabalho do ser humano, né? Então, ele vai passando aqui, ele passa a cada 2 canteiros, né? Porque ele vai no meio aqui, passa de um lado, passa de outro. Então, ele não precisa passar nesse lado, então vai passar na outra rua. Isso aqui facilita muito o trabalho. Temos os montados e o de arrasto. Lembrando mais uma vez aqui que os montados, eles vão acoplados, então, como eles vão ser levantados pelo sistema hidráulico de 3 pontos, eles vão ser mais leves do que os de arrasto, consequentemente também menores, certo? Em que situação, vamos ver se vocês estão prestando ligados aqui. Em que situação a gente sabe que um montado, ele é menor, ele é mais leve, então em que situação ele seria imprescindível de ser usado? Acho que em grandes lavouras, né? Quando você tem uma área maior que precisa pulverizar. Aqui a gente está falando do montado, de um implemento montado, não de um autopropelido, Gabriel. Beleza. Aqui o Gabriel falou uma área grande. E aí, alguém mais acha alguma coisa? Professora, eu não entendi a pergunta. Sabendo que o pulverizador montado, ele é menor, né? Em que situação ele seria relativamente imprescindível? Em áreas com obstáculos. O João falou área com obstáculos. Como assim? Que tem que, vamos supor, tem alguma árvore, vamos supor, fazer uma aplicação que daí dá menor sobreposição e você tem um implemento grande, seria meio inviável. Exatamente. Não necessariamente nesses casos, mas, por exemplo,
áreas mais inclinadas, né? Se eu tivesse ali um pulverizador com uma barra muito grande, ele perderia muito em eficiência também. Então, quando a área apresenta esses tipos de obstáculo, como o João Pedro falou muito bem, não só de árvores, né, ou seja um local mais pedregoso, mas quando ele é mais inclinado também, né? Ali, 10 graus de inclinação já é muito, né? Já é muito para a agricultura de grande escala. Então, esses pulverizadores de arrasto, geralmente, são utilizados para grandes áreas. Esses montados, mesmo que seja uma agricultura de grande escala, né, se a área for um pouco mais inclinada, ele será mais recomendado do que esse outro de arrasto. Até pela facilidade de se nivelar, né, a barra em relação ao solo. A gente vai ver ali que essa barra não pode ser oscilante no momento da aplicação. Então, nós temos aqui essas certas diferenças entre os pulverizadores. Os montados, eles são acoplados em tratores e também são conhecidos como pulverizadores de 3 pontos. Normalmente, ele tem ali de 12 a 16 metros de comprimento da barra e eles operam também em uma velocidade menor, de 5 a 8 km por hora. Geralmente são encontrados com capacidades de 400 a 800 litros, né? Então, se eu fosse utilizar, como o Gabriel falou lá para a gente, não que esteja errado, às vezes é início de uma cultura, abertura de área, tem alguns obstáculos que poderia, estava mais barato, e aí o produtor comprou aquele ali. Mas imagina, né, se eu fosse trabalhar com um pulverizador montado, né, que tem uma capacidade ali de 5 a 8 km por hora e de 400 a 800 litros. Demoraria uma eternidade para fazer essa pulverização. Se a minha fazenda tivesse aí 2.000, 5.000 hectares. Então, geralmente é utilizado os de arrasto, né, ou os autopropelidos. Os de arrasto, qual que é a diferença deles? Eles são tracionados ou arrastados. O equipamento, a barra dele, são bem maiores. Olha aqui, praticamente o dobro quase, né? De 18 a 24 metros de comprimento. E olha a velocidade que eles operam, né? De 6 a 10 km por hora. Olha aqui a capacidade também, como que diferencia. De 1.000 a 3.000 litros. Então, em uma agricultura de larga escala, com certeza, se eu tivesse apenas essas duas opções e o meu terreno fosse plano, com certeza eu escolheria um de arrasto, eu ganharia muito mais em rendimento operacional. Mas os que são utilizados, de fato, são os autopropelidos. Esses, sim, dão um rendimento operacional bem maior. Então, os autopropelidos, também chamados de autopropulsados, automotrizes, são máquinas agrícolas com grande capacidade de carga e também, alto rendimento operacional, utilizadas nas aplicações de defensivos agrícolas, e eles têm ali todo o sistema acoplado, desde motor, cabine. Aqui um grande diferencial que foi que desde os primórdios se utilizavam aqui nesses autopropelidos, a cabine, né? Mesmo que o operário ele não tenha os EPIs corretos, diminui muito a contaminação dele no momento da aplicação. Só não diminui na hora que ele for ali mexer com os produtos, né? Na hora de manipular eles ali dentro, no tanque, colocar, mexer. Então, a cabine aqui já funciona como um EPI, como uma proteção para esses operadores. E também o sistema de pulverização, ele já é todo num equipamento só, as bombas, as barras, os bits, etc. Podem desenvolver velocidades, olha aqui o pulo do gato em relação aos outros que a gente mostrou até agora. 15
a 30 km por hora. Isso, em rendimento operacional, esse é o sonho de todo produtor, né? Se pudesse, todo produtor, ele tirava a racha lá com as suas máquinas. A gente sabe que semeadura, por exemplo, não é possível passar de 10 km por hora. A gente tem uma semeadora que promete trabalhar, né, semear com alta precisão a 16 km por hora. Mas é muito arriscado ainda velocidades de semeadura acima de 10 km por hora. O problema é a durabilidade também, né? Exatamente. Além do custo dela muito alto. Exatamente, João. E na colheita é a mesma coisa. Não dá para passar de 10 km por hora lá colhendo, não, né? Então, a única operação que a gente pode, de fato, ganhar em rendimento seria aqui na pulverização, com esses autopropelidos. Então, elas conseguem ter uma certa eficiência, né? Mesmo trabalhando a 15, 30 km por hora durante as pulverizações. E durante os translados, que é aquele deslocamento do galpão até o talhão, por exemplo, ou no momento do reabastecimento, 70 km por hora. Então, o rendimento operacional dessa máquina é muito grande em relação às outras. A barra de pulverização possui um acionamento hidráulico com um sistema autonivelante e podem chegar a 30 metros. Então, com certeza, os produtores, se eles tivessem a opção, mesmo que fosse um pouco mais caro, eles escolheriam uma autopropelido. É o que vocês provavelmente vão encontrar em toda propriedade agrícola que tem aí um tamanho médio a grande, né? Seria as pequenas, as médias e grandes propriedades agrícolas de cultivo anual. Então, nós temos aqui o exemplo desses pulverizadores autopropelidos, né? Como que eles são, a pressão de ar aqui, como que ele funciona. Os exemplos aqui, os mais antigos, né? Esses self-propelled sprayer, que são um dos primeiros a serem desenvolvidos, né? Um francês que tem um design lá mais bonitinho, mas todos eles aqui para mostrarem para vocês que eles são autopropelidos. E as fabricantes, eles trabalham muito nesses autopropelidos, porque o rendimento operacional é muito melhor, além da eficiência também ser muito. Voltamos, pessoal. Sim, professor. Não é só vocês que ficam sem internet, não, galera. O professor também fica. Beleza. Vamos continuar, então. Não sei até onde vocês ouviram, mas está gravando. Eu espero que essa parte aí também fique gravada. O mais famoso ali, que muitas propriedades têm, é o Uniport, né? Quem já ouviu falar de Uniport? Ou Uniport? Geralmente chama os pulverizadores de Uniport, né? De tão famoso que é. Exatamente. Tem gente que nem sabe que aquilo é um pulverizador. Acha que é Uniport mesmo. E nem fala Uniport, que é o nome dele. Que nem a gente está vendo ali. Fala Uniport já, né? É igual Bombril. Ninguém fala palha de aço. Fala Bombril. Mesma coisa. Já é na intimidade, professora. Exatamente. Então, ele é um dos mais que teve maior fama, né? Ele já é bastante antigo e ele tem uma precisão muito boa, além dele ter ali as suas vantagens de economia, de rendimento operacional. Então, por isso ele ficou muito famoso, né?
Os pulverizadores da Jacto, principalmente, eles são muito especializados, além de uma assistência técnica bem adequada. Então, por isso que ele ganhou espaço aí no mercado entre os produtores. Então, aqui a gente tem uma representação, não estou defendendo a marca, tá, galera? Aqui é meu trabalho como professora de falar o que a gente tem no campo. Então, Mas é realidade, professora, é realidade mesmo. Exatamente. Então, a gente fala aqui o que a gente ouve, né? Não é nenhuma recomendação particular, mas é apenas uma opinião de professor. Reúne em um único equipamento conjunto de soluções de aplicação, e realmente ele faz uma solução de aplicação, ele aplica muito bem, e de tecnologia embarcada. Então, a Jacto, eles investem muito em tecnologia, e por isso que eles têm sempre sido ali um dos primeiros em questão de pulverização. Aqui a gente fala de alguns extras, né, na pulverização, por exemplo, a barra protegida. Então, aqui, quando a gente fala de pulverização, a gente tem certos problemas. O principal dele é a deriva. Então, para solucionar isso, a gente tem alguns equipamentos aqui extras. A barra protegida, que é uma lona ali que vai proteger essa barra para que o produto não se perca, né, não derive. Aqui, essa barra protegida, além de fazer essa diminuição de deriva, ele também protege aqui, ó, as copas das árvores. Porque aqui, qual que é, de fato, o objetivo dele? Vocês veem dessa imagem aqui, galera. O que vocês imaginam que esse trator ali vai aplicar, esse pulverizador vai aplicar? O que vocês imaginam? Vamos ver os futuros agrônomos aí que vão se formar. Um herbicida? Perfeito. O João Pedro respondeu ali, herbicida. Tirando o João Pedro, que ele acabou de responder, eu quero saber por que o João Pedro falou que é um herbicida. Gente, por que, pessoal? Acredito pela altura que está sendo aplicado. Pela altura? Não necessariamente, Gabriel. O que acontece? O que a gente vê aqui? A gente vê que são citros, né? Não só pela altura, mas pela proteção também. Então, eu preciso proteger ao máximo a minha copa. Se fosse outra coisa, né? Se fosse ali, se eu quisesse, por exemplo, controlar nematóide. Claro que é bem difícil controlar nematóide, principalmente de solo, com defensivo agrícola, mas eu estou falando aqui uma situação hipotética, ou alguma praga que estivesse sendo atacada no caule, né? Falar assim. Isso não ia danificar os citros, né? Por quê? Porque é um herbicida voltado ali para um alvo biológico específico, né? Um nematóide ou alguma praga ali do caule. Então, precisaria proteger, então, essa pulverização. Mas, no caso de herbicida, se pegar aqui na planta, vai sapecar, né? Vamos falar aqui a linguagem para vocês entenderem. Se pegar, ele sapeca. Então, eu preciso proteger o máximo possível para que eu consiga diminuir esse matagal aqui, que vocês estão vendo, né? Porque aqui, ó, já foi, pelo que se olha aqui, passou um herbicida, passou, porque tá meio seco, mas também foi roçado, né? Com, provavelmente, uma roçadora mecânica, porque não pegou muito aqui a copa. Então, eu preciso eliminar essa minha planta daninha sem prejudicar a minha copa. Por isso que eu utilizo esse tipo de pulverização aqui. Então, o João Pedro, muito atento na nossa disciplina, respondeu muito bem. Aqui, para vocês verem, não protegi, não utilizei a barra, o que acontece? Claro que aqui eu estou exagerando, não que necessariamente seja um herbicida isso aqui, né? Mas é para ilustrar para vocês o que aconteceria se eu não colocasse uma proteção ali quando eu faço um herbicida. Provavelmente isso aqui é uma doença, tá, galera? Eu só estou exagerando aqui a imagem para vocês.
Por isso que eu preciso, então, direcionar. Depende do quê? Do meu alvo. Se eu preciso passar um herbicida num citrus, numa árvore, né? Eu preciso direcionar para as plantas daninhas. Aqui, certamente, não é um herbicida. Provavelmente vai ser aqui um inseticida, né? Um defensivo para cultura, né, da soja, que está infestada ou de prevenção de algum inseto ou de algum fungo, provavelmente. Como que eu sei disso? E aí, eu quero saber de vocês o que vocês aprenderam até agora. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que não é herbicida, mas é um inseticida? Porque está sendo aplicado na totalidade da planta, para pegar em tudo o máximo possível. O Gabriel falou ali, porque está sendo aplicado na totalidade. Não só isso, tem um outro fator também que a gente pode citar ali. E aí, quem se arrisca? Galera, olhando aqui na imagem, né? A gente já sabe que não é herbicida de jeito nenhum. Por quê? Porque Mas pode ser também, professora. Dependendo do estágio da cultura. Dependendo. Mas a gente está vendo ali, né, pela imagem, que ela está bem limpa. Você não vê nada de nenhum mato ali, nem nada diferente que não seja soja. Alguém consegue observar isso? Não tem nada ali, né? Então, provavelmente pode ser que tenha, mas é muito difícil, porque parece uma planta bem cuidada. E a soja já fechou. Então, se ela já fechou, já está sombreado o solo inteiro. Então, provavelmente já suprimiu as plantas que vinham nascendo embaixo. Claro, se eu ver alguma planta daninha que seja de difícil controle, pode ser que eu entre ali com o herbicida. Mas aqui, né, nessa fase que a soja está, já é bem difícil que seja um herbicida ali, né? Bem difícil. Se fosse, que tipo de herbicida que seria? Se fosse... Glifosato. Só se ela fosse uma RR, né? Se não fosse RR, nem pensar. Porque ele tem... Inibidor de SCAs. Provavelmente seria ali... Contra a folha estreita. Exatamente. Algum herbicida ali para folha estreita. Mas provavelmente não é, porque folha estreita tem crescimento rápido e a gente não vê nada de crescimento ali de plantas daninhas. Então, provavelmente não é herbicida. Outro fator que poderia ser utilizado herbicida é se fosse para colheita, para acelerar a colheita. Mas também não é. Por quê? E aí, galera? Só comigo que vocês conversam essas coisas aqui sobre a estágio não está madura ainda. Exatamente. Como é que eu vou identificar se ela está madura ou maturando? Coloração amarelada. Perfeito. O João Pedro ali está respondendo tudo, né? Está quase formado, João Pedro. Já sabe de tudo. Exatamente. Se tivesse pelo menos algum aspecto de folhas douradas, né? Amarelando, que seria já o indício de que ela começaria a entrar em senescência, né? Seria ali a época de colheita. Também não está. Então, provavelmente, ali seria uma pulverização de controle, principalmente de insetos e pragas, certo? Por todos esses fatores que a gente analisou aqui agora. E ali nós temos jato dirigido. O que quer dizer isso? Que eu direciono o jato. Um grande fator que a gente tem que falar aqui é que as maiorias das pragas, vocês já fizeram... Em que disciplina que vocês estudam pragas? Insetos, entomologia. É entomologia, né, que vocês estudam. Entomologia. E doenças, que é fitopatologia. Vocês já tiveram alguma dessas duas disciplinas? Ainda não. Então, eu vou ter que me virar aqui para vocês entenderem. Vou explicar de um jeito muito fácil para vocês entenderem. Mas isso daí vocês vão entender muito melhor lá na disciplina de ento e de fito. O que acontece? Quando a gente fala de insetos, os insetos, assim como os adultos, eles têm hábitos. Quando está ali ao meio-dia,
ninguém vai querer sair passeando no sol, não, né? Os insetos também não são bobos, não, gente. Eles vão ficar tudo escondido, né? Porque meio-dia é o horário mais quente. Então, vai estar tudo escondido, certo? É um horário muito difícil de se fazer aplicação. Por quê? Porque os insetos estão, né, protegidos embaixo das folhas, né? Então, eles estão escondidos. Então, é difícil de pegar o alvo. Além das condições térmicas, condições ambientais, que não são favoráveis. E aí, condições ambientais, a gente vai falar mais para frente. De temperatura, de vento, né, de umidade. Então, ao meio-dia, é muito difícil fazer uma aplicação, não só para insetos, pragas, mas também herbicidas, não é muito adequado de se fazer pulverização. Então, quando que os animais, eles saem, né? Quando que eu consigo pegar, desculpa, animais não, insetos, né? Insetos pragas. Quando é que eu consigo pegar isso? Quem que já viajou de carro aqui? Dirigindo, porque quem não dirige geralmente dorme. Quem já viajou de carro? Fez uma viagem longa? Professora, aqui na propriedade a gente sai para ver as coisas, bichinho, inseto, geralmente de tarde ou bem cedinho. Pois é, quem viaja lá de madrugada ou à tardezinha, vê que o vidro fica todo embaçado, né? Toda hora estourando ali um insetozinho. É exatamente isso. A Camila respondeu muito bem. Geralmente de madrugada ou à tardezinha. São os principais horários em que se consegue atingir esse tipo de alvo, insetos, pragas, né? Então, ou no primeiro horário do dia, ou para o fim da tarde. Mas vocês vão, quando vocês forem lá fazer consultoria ou ser engenheiro agrônomo, quando vão para o campo, vocês vão falar, olha, faz 5 horas da manhã, 4 horas, 5 horas da manhã, pulverização de tal produto. Vocês vão fazer isso? Vamos pensar aqui também, né? Depende. Se for propriedade familiar e só a família estiver trabalhando, geralmente vai tomar um maior cuidado. Mas funcionário, galera, é só depois das 6. E 6 da manhã. E 6 horas da tarde já está todo mundo dentro de casa. Então, tem isso também, né, galera? Ah, mas mesmo nas fazendas grandes, professor, eles exigem também. Tem que trocar turno daí, né? Exatamente. Sim, sim. Exatamente. Então, o João Então, daí Pedro... o correto seria mandar passar de tarde, né, professora? Que daí eles vão sair, daí eles vão ter um contato. Mas daí, no caso, era melhor passar um sistemático, né? Que já fica na planta e não de contato. Exatamente. Aí, isso daí vocês aprendem tecnologia de aplicação. Mas falando aqui da pulverização em si, e também já sabendo como é que funciona o hábito desse tipo de alvo, a recomendação que se faz para inseticidas ou nos primeiros horários ou à tardezinha, lá nos últimos horários. Perfeito. Dependendo do produto que se for utilizar, quando é de contato. A Camila falou muito bem. Ah, professora, mas então eu vou ter que utilizar ali um sistemático. Perfeito. Travou de novo? Pelo jeito. Sim, Travou de novo. Meu Deus, voltamos? Voltou. Oh, senhor, é hoje. Bora lá. Então, para insetos, com aplicação de produtos, né, que vai atingir o sistema, nós também temos que ter um certo cuidado, porque eu tenho que ter certeza que esse produto vai ficar na folha, que para quando ele ingerir, vai entrar no sistema dele. Então, percebe, Camila, que quando eu faço um produto sistêmico, também
é problemática essa aplicação? Por quê? Porque se não atingir esse alvo, mesmo que ele ingira a folha, eu tenho que ter certeza que aquele produto ainda está na folha, né? Então, por isso que, mesmo que eu precise, né, fazer essa aplicação ali em horários que eles não estejam se alimentando, fazer o mais próximo possível, para que eu consiga também atingir o sistema dele pelas folhas, e que esse produto realmente esteja ali nas folhas quando eles ingerirem. Já fungicida, quando eu falo de fungicida, a maioria dos fungos, eles ficam na parte de baixo da folha, e geralmente no bacheiro. Por isso que geralmente se faz aplicação de... Vamos ver que pessoal aí que conhece de campo. Que tipo de aplicação fungicida geralmente eu faço? Professora, eu acho que de noite. Teve uma época que tinha que passar de cigarrinho, era um fungo, tinha que passar só de noite. Sim. A aplicação geralmente é mais recomendada nos períodos mais frescos mesmo, né? Mas o fungicida, pela característica que a gente tem, de eles estarem geralmente no bacheiro e na parte abaxial da folha, a gente faz um quê? Sistêmico e preventivo. Se for para fazer um controle, né, deixar a doença aparecer para aí eu controlar, dificilmente vocês vão conseguir controlar, né? Então, geralmente se utiliza plantas resistentes, né, dependendo de que tipo de praga ou doença que a área está mais propensa a ter. E para fungicidas, geralmente se utiliza mais preventivos, né? Por quê? Porque é muito difícil de atingir esse tipo de alvo pela localização. E geralmente eles são feitos em camadas, né? Eles vai começar do estágio menor da planta, né? Para ir pegando sobre camadas. E daí quando ela vai se fechando, não tem como mais atingir embaixo, né? Exatamente, não pega nunca mais, né? Por isso que fungicida a gente se toma esse certo cuidado, faz mais preventivo mesmo do que controle, né? Controle é mais para insetos e herbicidas, tá bom? Aqui é uma leve aula resumo, isso aqui, pessoal, tem gente que está formando e não consegue ter essa linha de raciocínio. Vocês, no terceiro, quarto semestre, já estão conseguindo raciocinar aí, né, os fatores de pulverização. Vocês estão praticamente um agrônomo, galera. Aqui um outro exemplo, né, de provavelmente aqui um controle ou um preventivo. Por quê? Porque eu estou colocando ali aonde, né? Por que eu sei que deve ser um fungicida ou um... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Parece que a internet caiu aqui, não, né? Tá ouvindo. Beleza. Bom, por que eu sei que é um fungicida ou inseticida e não herbicida? Por que eu sei disso? Você está aplicando na cultura. Juliana respondeu muito bem pra gente. Tá vendo, pessoal, como vocês são... Cara, vocês prestam atenção, vocês viram gênios aqui, ó. Muito bem, Juliana, porque tá aplicando na cultura, né? Aqui, provavelmente, em citros também. Eu tô aplicando na planta. Diferente do que a gente viu lá atrás, que estava tentando proteger a planta, né, ali com a barra. Aqui não, aqui tá aplicando na planta. Então, provavelmente aqui é um preventivo, né, um fungicida ou herbicida. Desculpa, fungicida ou inseticida. Aqui um outro exemplo, mesma coisa, né, eu tô aplicando na planta. Então, pessoal, pode ser aqui uma aplicação de adubação foliar? O que vocês acham? Pode ser uma adubação foliar? Sim. Até pode. Mas uma coisa que eu falo para vocês, aqui da minha experiência, conversando com muitos produtores experientes. Tem alguns produtores aí que não tem muita experiência, né? Só faz o que o agrônomo fala. Mas produtores e engenheiros agrônomos experientes. A folha, ela não foi projetada
para receber adubação. Então, a adubação foliar, galera, é no último dos últimos casos, certo? Então, talvez seja uma adubação foliar, mas é muito difícil de ser. Tá? Por quê? Porque aqui não tem nenhum indício de que ela precise de uma adubação. Ela parece que está com um aspecto bem verde, né? Bem nutrida, certo? Então, a adubação é feita no solo, sempre no solo. Quem tem a capacidade de pegar os nutrientes e transformar em produto fotossintetizado são as raízes, certo? O que as folhas foram projetadas para fazer? E aí eu quero saber de vocês, agrônomos, aqui, uma palavrinha bem simples. Fotossíntese. Exatamente, Stephanie falou ali. As folhas fazem fotossíntese, né? Não, elas não têm um grande aproveitamento de participação foliar. Beleza, galera? Que bom que vocês já sabem disso. Também temos aqui alguns outros tipos de pulverizações, né? Que uma pulverização... Caiu de novo. Caiu mesmo. Sim, tá difícil. Faz parte. Hoje está difícil, né, galera? Voltamos. Sim. Voltando. Tá difícil, mas vamos lá. Daqui a pouco que a gente finaliza. Então, esse tipo de pulverização, esse pulverizador, ele tem um gerador de campo magnético e essas gotas ficam eletricamente carregadas. Então, é como se as folhas elas atraíssem o produto. Também temos aqui um vórtice de fluxo de ar. Nós vemos aqui, ó, que é feita essa pulverização e aí, como elas são eletricamente carregadas, né, a deriva também vai ser menor, porque é como se as folhas também puxassem essas gotículas. Também tem esse tipo de, digamos, de tecnologia em pulverizadores autopropelidos. Aqui diminui muito a deriva. Como a gente vê aqui, a deriva está sendo baixa, né? Um exemplo aqui de uma pulverização sendo feita, né, com aquelas velocidades que a gente comentou, capacidade de até 5.000 litros, né? Um apêndice que eu coloco aqui para vocês, uma característica, é a altura desses pulverizadores, 140 centímetros, né? Então, esse vão livre é muito importante quando a gente fala de pulverização. Aqui falando desse vórtex, né? Ou dessa camada de ar, assistência de ar, quando eu faço uma pulverização. Então, mostrando que os pulverizadores com assistência a ar na barra, ou seja, quando eu coloco, além da pressão dos picos ali, das pontas pulverizadoras, eu coloco também uma assistência a ar na barra, eles conseguem ter uma eficiência superior aos convencionais, né? O que só tem ali a pressão dos bicos mesmo. Aqui a gente fez uma avaliação, né? Peguei aqui um artigo da avaliação que foi feita, bem tranquila de se entender, sob mesma velocidade, altura de planta e volume de tanque, a deposição de gotas nas folhas, aqui no caso de soja, apresentou valores médios inferiores, quando não tinha assistência a ar, em relação aos pulverizadores que tinham um sistema a ar. Então, aqui está falando da deposição de gotas. Então, aqui apresentou 85%
nesse terço médio, e no terço inferior, 60%, praticamente. Então, a pulverização foi muito mais eficiente que um atomizador postal motorizado também, tem as mesmas funções ali, mostrando aqui, e os atomizadores, em que as gotículas são menores, tá? Então, mostrando aqui como é que funciona, ele tem um ventilador ali que funciona como um turbo, que vai fazer, então, essa pulverização, né? Na verdade, uma deposição de gotículas que são menor do que um pulverizador faria. Então, tudo isso aqui vai ser como se funcionasse como um bico de pulverização, tá? Que é um bico bem maior. Aqui outro exemplo de atomizador, né? Uma aplicação, quando eu quero fazer uma aplicação, por exemplo, em árvores, nas copas das árvores, né? Opa, aqui, exemplo, um atomizador, né? E aqui ao lado também com bicos de pulverização. Esse estilo aqui, esses atomizadores, são utilizados tanto em citros quanto também em pasto. Também é muito comum de se utilizar. E os fumigadores é como eles se distribuíssem uma fumaça. Aqui, principalmente, em armazéns de sacarias, né? E também em solos. Então, quando se faz fumigação, também no solo, é muito comum de se fazer. É o aplicador de líquidos, o nosso principal alvo, esses pulverizadores. É o mais utilizado também. Então, como é que funciona aqui? Nós temos um filtro que fica aqui logo em cima, né? Para as partículas mais grosseiras. E aqui embaixo nós temos um agitador. Aqui, no 3, nós temos uma válvula de controle de agitação, uma câmara de compensação, aqui é quando nós temos uma bomba de pistão, né? Um registro de linha de sucção, aqui esse filtro de linha, então nós vamos ter um filtro em vários locais aqui, por quê? Porque nós estamos trabalhando com líquido, né? E como aqui é bico de pulverização, ele precisa de uma alta pressão, se esse líquido não estiver bem filtrado, vai entupir. Então, preciso ter ali alguns filtros, e esses filtros precisam de manutenção constantemente para que eu consiga ter uma eficiência na minha pulverização. Temos uma válvula reguladora de pressão aqui também, e um retorno. Por que a gente precisa desse retorno? Porque quando eu mando, né, esse líquido aqui, ele vem por aqui, né, no sentido, na parte mais baixa do meu tanque. Então, quando eu mando esse líquido ali, aqui, ele tem quase pressão nenhuma, né? Só está vindo líquido. Passou na bomba aqui, nós temos muita pressão. E por que eu preciso passar muito líquido ali, né? Ele fica ali na parte mais baixa, por quê? Precisa de muito líquido. Porque se essa bomba, que ela foi feita para trabalhar cheia de líquido, para pressurizar esse líquido, se tiver pouco, ela vai estragar. Então, eu passo ali, geralmente, um pouco acima da quantidade que eu preciso. E é por isso que eu preciso ter esse retorno, porque o líquido que não for necessário aqui, né, o líquido que for a mais, ele retorna. E com isso ele também ajuda na agitação, certo? Então eu preciso desse tipo de sistema, né, e desse retorno para fazer com que fique eficiente ali a minha pulverização. Nós temos um namômetro. Pessoal, para que serve esse namômetro? O que seria isso? Para que ele serve? Regular a pressão, professora, vai sair ou... Perfeito. É só para ver se estavam prestando atenção mesmo, galera. Porque é isso mesmo, né? Se eu estou com alta pressão aqui, eu preciso saber quanto de pressão que eu estou. Por isso que eu tenho aqui, próximo da minha barra, um namômetro. Que é para quê? Para eu regular essa pressão, né? Então, eu preciso ver se a pressão está correta, se é aquela pressão mesmo que eu vou trabalhar. Eu utilizo esse namômetro
apenas para verificar e regular a pressão, tá? Não é um namômetro o manômetro que vai regular a pressão, não. Ele só vai me mostrar o valor, tá? Então, assim que eu verifiquei, calibrei a pressão, eu desligo ele. Eu deixo ele ali inativado. Por quê? Porque se eu trabalhar com ele, né, passando a pressão aqui e deixar ele ativado ali, ele pode estragar, certo? A maioria das máquinas que a gente vê no campo dos pulverizadores tem um manômetro estragado, porque deixam ele ligado na hora da operação. Não é para deixar ele ligado, gente, é só para verificar mesmo, calibrar ali e depois desliga ele e pronto. E também temos um controle aqui de válvula, na verdade, uma válvula de controle de barras. Então, nós temos aqui 3 seções de barras e aí nós podemos controlar essas barras aqui. E, no final, os bicos de pulverização. Tipos de bomba. Então, temos aqui basicamente 3 tipos. No caso das bombas de pistão, elas são pulsantes. Por isso que nós precisamos dessa câmara de compensação, que está bem aqui. Ó. É comum ser utilizada ali uma bomba de pistão. No entanto, precisamos dessa câmara de compensação. Por quê? Porque ela funciona em pulsos, né? Ou seja, se eu tiver menos quantidade de água do que eu preciso, ela vai estragar. Então, por isso que eu preciso ele estar sempre compensando, né? Também eu não posso deixar que esse pulso chegue no meu bico. Porque imagina, pulveriza, para, né? Também não ia funcionar a nossa pulverização. Então, essa câmara de compensação também funciona para isso, para eu manter a pulverização constante, mesmo que a minha bomba ela seja pulsante. Aqui o comando, mostrando, vou passar mais rapidamente aqui já está mostrando como é que faz o comando, etc. Certo? Sistema de filtragem. Então, como que se faz? Localização do filtro, né? Precisa passar aqui, como a gente já falou, o filtro precisa ali tanto na entrada para eliminar as sujeiras mais grosseiras, quanto ali logo acima aqui, ó, antes da bomba, quer dizer, depois da bomba aqui, entre a bomba e o retorno, né? Então, precisa também de um filtro. Agora, falando da barra de pulverização. Aqui, os ajustes que a gente precisa fazer. Ela nunca pode ser oscilante. Por quê? Por causa da quantidade de produto que será aplicado. Se ela estiver pendente para um lado, esse lado em que ela pender, ora vai faltar produto, ora vai acumular produto, né? E aqui do outro lado a mesma coisa, além de facilitar a deriva. Então, ela tem que estar sempre, ó, alinhada com o solo. Então, o que se precisa ter? Estabilidade. Ela também precisa ser dobrável para fazer ali o translado, né, desse equipamento todo. Precisa ter a segurança, né, permitir esse tipo de ajuste e absorver os movimentos do trator. Então, além de ela não poder ficar assim oscilante, ela não pode ficar também tripidando, né? Por isso que ela precisa ali, então, absorver esses tipos de movimento. Pressão. Aqui nós temos, eu coloquei um vídeo para vocês também falando ali da regulagem da pressão, tá, pessoal? Então, aqui algumas coisas eu vou passar aqui mais rápido, porque eu já deixei gravado para vocês também. Então, regulador de pressão é o namômetro. Professor, ele vai regular? Não, ele vai indicar ali, e aí vocês conseguem regular ali junto dele, indicando qual que é a pressão que vocês precisam. Então, cada bico ele tem uma indicação e vocês conseguem ir regulando. Mangueiras e bicos aqui, mostrando como que funciona ali. Este daqui é o bico, a ponta, e isso tudo aqui é o bico, né? Então, o bico é o conjunto todo.
Quem que vai fazer a pulverização de fato vai ser a planta. Bico entupido. Aqui a gente vai mostrar algumas, se vocês não regularem direito, ou se vocês não tiverem ali, né, todo um conjunto calibrado, pode, com o tempo, apresentar alguns problemas. Por exemplo, bico entupido, né? Então, vai gerar um certo acúmulo de produto em um local e faltar nos outros. Bico com vazamento. Principais problemas: filtro. Não faz a manutenção adequada ali no filtro. Esse filtro tem que estar constantemente sendo limpo, verificado. Então, necessidade de limpeza, ela é constante, né? Aqui o exemplo de falta de cuidado. Bico, filtro sujo, principalmente. E outro exemplo, né? O bico aqui entupido não vai conseguir trabalhar direito com esse tipo de pulverizador. Problema de vedação. Tem que trocar o bico, tem que trocar a ponta, né? Aqui alguns exemplos de tipos de ponta de bico de pulverizador. Mas o que eu vou comentar aqui com vocês? Claro, cada tipo de pulverização vai ter um produto mais adequado e vai ter uma ponta mais adequada. Isso daí vocês vão ver em tecnologia de aplicação. Aqui eu vou colocar 2 tipos de bicos principais e as características entre eles. Beleza? Então, nós temos aqui bico de pulverização cônico e tipo leque, tá? Esse é o cônico, este é o tipo leque. Alvo. O alvo do tipo cônico, ele vai ser ou muito pequeno ou ele vai estar em movimento. Por quê? Quais são as características do bico tipo cone? Ele tem uma formação de gotículas em cone, né? Como se ele fosse um cone mesmo. E a pressão dele é muito alta. Com isso, as gotas são muito, muito pequenas para atingir esse tipo de alvo. Então, quanto menor a gota, maior quantidade de gotas eu tenho. E se o meu alvo é muito pequeno, eu preciso ter muitas gotas, mas que elas sejam muito pequenas também, né? Por quê? Porque se eu tiver gotas grandes, ela vai ser muito mais difícil de atingir aquele meu alvo, por exemplo, que se movimenta, que voa, né? Que é ágil, como no exemplo ali dos insetos pragas, né? Então, eu preciso de gotas muito pequenas, mas, porém, uma nuvem de gota, né? Cada centímetro, cada milímetro ali do meu ambiente tem que obter pelo menos umas 20 gotinhas micro. E, no caso do bico leque, já é o contrário. É mais utilizado, por exemplo, para herbicidas, né? A gente está falando aqui dos bicos mais comuns, né? Sem vórtice, sem tecnologia ali nele. Um bico comum. Então, o tipo leque, ele nos forneceria gotas maiores. No entanto, menor quantidade de gotas. Mas, para o tipo de alvo que ele atinge, isso não é problema, porque geralmente é um alvo paradinho. De quem que eu estou falando? E aí, galera, vocês estão aí ainda? Então, Como professora? O tipo leque, ele já faz umas gotas ali maiores, né? Por quê? Porque os alvos dele, geralmente, é parado, imóvel. Ele não vai sair voando e ele também não vai ficar na parte de baixo. Então, aqui... Então, é herbicida? Exatamente. Aqui, geralmente, o alvo desse tipo leque aqui é o mato, né? São as plantas daninhas. Então, eu não preciso me preocupar tanto com o tamanho de gota, mas se o alvo será acertado ou não. Então, como aqui já é maior, né, o meu alvo e ele não mexe, então, com uma gota maior, eu consigo atingir esse alvo. Então,
Pressão. Em relação à pressão, eu vou ter uma pressão muito maior aqui quando eu falo de bico cone. Já no meu bico tipo leque, vai ser bem menor. Em consequência, o tamanho de gotas vai ser maior ou menor? Acabei de falar. E aí? No leque maior, né? O tamanho, exatamente, Juliana. Para o tipo leque, o tamanho da gota vai ser maior, vai ser grande. Para o tipo cone, pequenas. Então, aqui, o primeiro, cone. Deixa eu colocar aqui, porque na hora que vocês forem assistir de novo, né? Não vocês, mas o pessoal que está ali só de espreita no grupo, sem falar nada, assiste correndo e aí não sabe qual tipo que eu estou falando. Então, o tipo cone ali, ponta de pulverização tipo cone, ele vai fazer uma formação de gotas bem menores. Já o tipo leque tem uma formação de gotas bem maiores, grandes, né? Então, tá aqui os principais tipos. Ponta, na verdade, o bico, pessoal. Cadê a imagem do bico? Isso aqui são pontas, tá? Pontas de pulverização. O bico é tudo isso aqui, ó. É todo o conjunto. Tem um filtro também no bico, certo? Aqui eu estou mostrando pontas. Pontas de pulverização, tá? Aqui é só para ver se vocês estavam prestando atenção mesmo, tá? Mentira, o professor esqueceu de mudar aqui mesmo. Aqui, ó, mostrando filtro, tem um filtro nele também, né? Nesses bicos. Aqui são dois tipos de ponta. Ponta de pulverização de jato plano comum, né? Aqui mais um tipo leque, por exemplo. Então, quais são as características? Boa penetração, cobertura uniforme ao longo da barra, espaçamento. Aí aqui, ó, é para fazer os cálculos. Então, geralmente ali 50 centímetros, mas eu vou falar para vocês. O que vocês precisam ver na hora de fazer ali o cálculo de pulverização? Espaço entre bicos. Então, cada bico vai ter cada ponta vai ter um espaçamento adequado, ou cada bico, que é o conjunto inteiro, vai ter um espaçamento adequado, e isso vai estar sendo informado lá no manual, nas especificações técnicas. Pressão de pulverização, então, quando eu utilizo lá o manômetro, né, para regular, para calibrar a minha pressão, cada bico também tem uma pressão adequada, aqui está em bar, né? E eu preciso também verificar as taxas de aplicações com essas informações. Então, a gente vai fazer um cálculo ali mais no final. Cores. O que determina essas cores? Geralmente é a vazão desse meu bico, né? Então, exemplo aqui, esses mais clarinhos aqui, amarelo, verde, esse amarelo aqui mais claro, eles têm em média ali 0,3 galões por minuto, ou de 200 a 300 mililitros por minuto, que é a vazão dele. A gente chama também de Q. Já esses mais escuros, né, até o branco, ele vai ter ali, ó, uma vazão de 2 a 3 litros por minuto. Então, vai ter uma vazão maior. Aqui um outro tipo de ponta de pulverização, né? Falando termo técnico para vocês. O produtor vai falar ponta? Geralmente não, vai falar bico mesmo. Mas vocês, como engenheiro agrônomo, sabem que quando vocês forem comprar ali, né, para fazer a pulverização, vocês vão comprar a ponta, né? E não o bico todo. Então, aqui mais um exemplo de ponta de pulverização, né? Isso aqui, falando do espaçamento, ele pode ser até 1 metro de espaçamento, né? 100 centímetros, e a pressão dele aqui vai de 0,7 a 3 bar. Aqui um outro exemplo de jato plano com indução de ar. Lembrando que a indução de ar
É para quê, galera? Eu falei da indução de ar lá para vocês agorinha. O que ela vai fazer ali? Por que aparece esse tipo de tecnologia nas pontas de pulverização? Né? Ou no próprio pulverizador em si, na barra pode aparecer essa indução de ar. O que ele faz de diferente? Se eu perguntar para vocês lá na atividade, qual é a diferença da indução de ar e de uma pulverização sem indução de ar? Vocês sabem responder? Posso perguntar? E aí, galera? Posso deixar uma pergunta assim? Vai ser relacionado às gotas que vai cair, o tamanho? A precisão que vão cair ali? Quando eu falo ali da ponta de pulverização, né? O que ele está falando aqui? Dependendo do defensivo agrícola ou agroquímico aqui, produz gotas grandes, cheias com ar. Aqui ele está falando isso, né? É que vai produzir ali, digamos assim, uma gota oca, né? Então, ela vai ser grande, mas aí ela vai explodir e vai proporcionar uma área de contato maior. Mas, na verdade, o que essa indução de ar, ela realmente, aonde que ela atua? Aqui, ó, na deriva. Então, a indução de ar, ou assistência a ar, ou vórtice, ela auxilia muito na redução de deriva, que é um dos principais problemas da pulverização, tá, Camila? Então, a Camila que comentou ali. Principalmente deriva. Ela reduz a deriva. Então, gotas maiores para menos deriva. Mas quando eu coloco lá na barra também, é como se eu empurrasse o meu líquido, né, o que está sendo ali pulverizado, para baixo. Como se a gota que tivesse acabado de sair, ela levasse um sopro, assim, ó. E aí ela vai mais rápido para o alvo, para onde ela deve ir, entendeu? Então, isso diminui muito a deriva. Nesse caso aqui, a Camila comentou muito bem. Ela vai produzir uma gota maior, mas não é só o fato de produzir esse tipo de gota maior. Ela produz uma gota oca, em que quando ela explodir, ela vai conseguir diminuir o tamanho da gota, mas atingir ali o alvo de mesma forma. Então, essa indução a ar, o principal objetivo dela é diminuir a deriva. Aqui também temos espaçamento 50, que é o mais comum para a barra, né? E distância entre os bicos de 50 centímetros. E a pressão aqui, quando eu for regular lá meu pulverizador no manômetro, de 2 a 8 bar. Então, cada bico, vocês estão vendo ali, pessoal, que cada bico ele vai ter uma pressão específica. Não adianta eu pegar um bico lá e colocar para tudo que eu for pulverizar, eu utilizar o mesmo bico, só mudar a pressão. Não vai dar certo. A pulverização não vai ficar adequada. Mudou o tipo de alvo, mudou o produto, tenho que adequar o meu bico, minha ponta pulverizadora, né, mais precisamente falando, tecnicamente falando, a ponta pulverizadora, a ponta de pulverização, em relação ao meu alvo, em relação ao meu produto. Aqui um outro exemplo, né, de um jato cônico, né, aqui a gente estava vendo o quê? Jato plano, né, ou tipo leque também, que eu poderia chamar aqui, porque ele faz mais um formato, né, no tipo leque. Aqui a gente já vê, ó, que ele é bem cônico mesmo. Então, aqui é um jato cônico. Então, o que acontece? Aqui ele também vai fazer as gotas grandes para menos derivas, mas o jato cônico, por quê? Porque aqui é um jato cônico cheio, tá? O jato cônico vazado, que é esse aqui, que é o mais usual para fungicida, inseticida, ele não faz essa gota grande aqui, não. Ele vai fazer a gota bem pequena, certo? E aqui, ó, a pressão dele também vai ser menor, bem menor. Desculpa, vai ser maior, né? Em relação
alguns outros, aqui 2, aqui 0,7. Então, geralmente, para cônico, é maior. Aqui não é tão grande, por quê? Porque é um cone cheio. Mas aqui, ó, 20 bar, né? Então, é muito maior. Tá legal? Então, essa pressão vai ser muito maior e as gotas vão ser muito pequenas. Ó, pulverização muito fina. Geralmente, o cone vazio, que se faz para fungicida e inseticida. Aqui, mostrando, então, a principal diferença. O tipo cônico, que é geralmente o cônico vazio, oco, né? E o tipo leque, que é como se fosse uma mão espalmada, né? Faz um leque de pulverização, que é aquelas principais diferenças que a gente viu lá no quadro, agora anteriormente. Balizamento eletrônico, que eu vou passar mais rapidamente, pessoal, que não tem muito o que comentar aqui, não, né? São mais informações de agricultura de precisão, né? Isso aqui vocês vão ver um pouco melhor quando for ver tecnologia de aplicação, né? Então, ele vai dar uma precisão para vocês. Por exemplo, onde que passou, quantidade que passou. Então, tudo isso aqui vai fazer uma geração de mapas. Então, está relacionado com a agricultura de precisão. A gente consegue identificar o problema bem mais localmente, né? E também atingir uma eficiência bem maior. Aplicação noturna. Então, é comum hoje ter uma aplicação noturna, muito mais que antigamente. Qual que é a diferença que se tem ali de uma aplicação noturna? A visibilidade, né? Então, complicado. Hoje, como a gente tem muitos sensores, a aplicação noturna ela não vai ser tão diferente de uma aplicação diurna, ali em horários mais frescos, digamos assim. Então, vida da gota, orvalho, uma coisa que a gente deve dar atenção também é em relação ao orvalho. Por quê? Se tem orvalho, se tem chuva, o que vai acontecer com a minha pulverização, galera? O que vocês acham que acontece com a minha pulverização? Vocês estão aí ainda? Não vai ser eficiente, né, professor? Não vai ser eficiente. Por quê? O que acontece? Pode não atingir o alvo, né? O que é para ser mesmo. No caso da chuva, vai lavar o produto, né? E o orvalho, até dependendo da aplicação do que for aplicar, é bom, né? Tendo bastante umidade. Mas em excesso também não é bom. Exatamente. Então, o orvalho depende. Se tiver saturada, ou seja, com aquelas gotinhas em cima da folha, né? Significa o quê? Que se eu colocar o meu produto ali, vai escorrer. E aí eu vou perder. Mesma coisa a chuva. Eu não aplico quando está chovendo. Por quê? Porque eu só vou lavar o meu produto, né? Vou aplicar e jogar fora. Se o meu objetivo não for o solo, eu não aplico em chuva ou quando tiver orvalho, certo? Então, por isso que eu tenho uma umidade adequada relativa do ar, uma umidade relativa do ar adequada. Não posso aplicar quando está no ponto de orvalho, para eu não perder o meu produto. Vai ser a mesma coisa que se estivesse chovendo, vai escorrer, certo? E a vida da gota vai ser bem menor. Por quê? Porque ela vai para o solo, vai ser jogada fora. Risco de deriva, né? Então, à noite, pode ser um pouco maior a deriva também. Então, vento, né? Se tiver um vento forte. Então, tudo isso pode ser observado na aplicação noturna. E as luzes, né? Então, é importante que eu tenha uma boa iluminação para fazer a aplicação. Então, se eu não estiver enxergando onde eu estou aplicando, eu posso fazer o contrário do que eu desejo. Ao invés de eu estar protegendo a minha planta, eu posso estar prejudicando a minha lavoura. Então, inseticidas, principalmente aplicação noturna, quando as mariposas estão ativas. É importante aqui, para vocês que não fizeram entomologia ainda. No período noturno é quando as mariposas estão mais ativas. Então, é quando eu consigo, de fato, atingir o meu alvo, né? Por isso que eu prefiro os horários ali mais noturno, fim da tarde
início da noite, para fazer aplicação de inseticidas. Aqui nós também temos uma aplicação, a gente consegue verificar como é que está sendo a aplicação. Isso aqui eu não vou comentar muito não, que eu provavelmente, quem tiver realmente interesse nesse tipo de conteúdo, né, vai fazer tecnologia de aplicação, vocês vão conseguir entender muito mais, tá? Mas o que a gente vê aqui? Como é que está sendo a minha taxa de aplicação? Aqui um exemplo. Né, temos uma taxa de aplicação de 115 litros por hectare, mais ou menos. Então, cobertura. Como é que está sendo a cobertura? Então, com essa folhinha aqui, eu prendo no terço médio ali da minha vegetação, passo com o meu produto, né? Eu passo uma certa, com um produto que tem uma certa coloração para conseguir verificar como que está sendo essa distribuição. Não só a distribuição, mas o tamanho das gotas também. Está bem distribuído? Aqui, aparentemente, sim, né? Apesar de ter algumas regiões que eu tenho pouco produto, outras que eu tenho muito, mas, de forma geral, eu estou tendo uma boa distribuição de gotas, né? De pulverização. Então, esse tipo aqui de análise, né? Claro que visualmente, a gente não consegue fazer muito bem isso, então isso aqui pode ser analisado por um software que vai pegar esse tipo de papel aqui, né, essa imagem, e vai conseguir pegar esses pixels e verificar quanto é que está sendo essa aplicação, né? Quanto de área coberta eu tenho, vai conseguir me dar esse valor. Mas visualmente a gente faz, né, só para ter uma noção se a pulverização está sendo legal ou não. Adaptações. Então, se eu tenho um pulverizador ali acoplado ou de arrasto, eu preciso utilizar um trator. E aí eu tenho os ajustes lá da minha bitola. Os autopropelidos já vêm, né, com uma bitola mais afastada e com uma facilidade maior de ajuste dessa bitola e com um vão livre maior, que é essa distância do chão, né, até o meu trator ali, o meu eixo. Então, esse chassi já vem adaptado. Posição da barra traseira quanto frontal, dianteira. Então, isso independe, não vai fazer muita diferença na pulverização. Capacidade. Então, depende do tipo de trator. Geralmente, os acoplados, ele tem uma capacidade menor e os autopropelidos têm capacidade maior. Mas isso também depende do tipo de máquina, né? Qual é a máquina, qual é o tipo de equipamento, etc. Protetor lateral, né? O limpa-trilhos também. Protetor frontal, desculpa. Limpa-trilhos que funciona como um separador, divisor, né, das plantas ali, das linhas de plantas. Então, por exemplo, se eu estou com uma soja aqui, nessa altura, né, nesse estádio vegetativo, eu corro um risco de amassar a minha planta se eu não passar exatamente aqui nos corredores, nas entrelinhas. Então, esse protetor aqui frontal, ele me ajuda a limpar a trilha, né, a abrir a entrelinha ali para danificar menos a minha planta. Injeção direta de agroquímicos, então aqui ele faz uma mistura fora do tanque, né, isso pode ser muito útil para quando eu não conheço os produtos, então essa mistura sempre deve ser fora do tanque, se eu quero... Pessoal, uma coisa aqui que ninguém comenta muito com vocês, eu quero saber de vocês. Quando eu tenho dois produtos ali semelhantes, eu posso misturar eles dentro do meu tanque? Não é recomendado que se misture, mas tem muito produtor que mistura, né? Vai depender da alcalinidade, da acidez do produto, né? Para não mudar o pH de alguma substância. Até porque elas foram feitas para ser usadas separadamente, né, professora? Perfeito. Pessoal, nunca deveria ser misturado produtos. Pulverização, conforme a lei, ela deve ser aplicada somente com um produto único, né? Então, passar um produto por vez.
mas a gente sabe que isso daí não é muito eficiente. Então, tem produtor que vai lá e mistura 2, 3 produtos, às vezes até mais produtos num tanque só e passa de uma vez, né? Não deveria, isso é proibido pela lei. Mas, para fazer isso... Na verdade, é muito comum, acho que praticamente todo produtor faz isso, para ter rendimento operacional, né? Exatamente, todo produtor faz isso. Não vou julgar, tá, pessoal? Mas eu também não recomendo, tá? Mas o que acontece? Quando vocês vão ali como agrônomos da fazenda, ou quando forem acompanhar, observe, porque isso daí é só na prática, gente. Eu não saberia dizer para vocês se tal produto pode ser misturado com outro, tá? Porque tecnologia de produto muda muito, né? E tá toda hora chegando produto novo. Então, o que é recomendável? Faça uma mistura fora do tanque se você não conhece o produto, tá? O produtor falou que faz aquilo sempre, mistura. Se você está com dúvida, mistura antes, fora do tanque. Ele não explodiu, não espumou, não aconteceu nada, beleza. Mas que pode dar errado, pode. Então, nunca vai na cabeça do produtor. Sempre teste antes, fora do tanque, pelo amor de Deus, quando forem misturar produtos, porque não é recomendado, tá? Pessoal, meu computador agora está descarregando e essa aula parece que não quer acabar nunca. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Peraí, deixa eu só botar na tomada. Hoje é dia, gente. Pelo amor de Deus. Até parece que o computador e a internet sabem que a gente está chegando ao fim da disciplina, né? Bora lá. Piloto automático. Então, isso aqui foi uma grande evolução. Hoje, as cabines, os operadores precisam fazer praticamente nada, só tomar tereré e ouvir música, né? E ficar de olho na tela. Então, o piloto automático é uma dessas tecnologias que vieram ali para dentro da agricultura de precisão, né? Para dentro das nossas máquinas. Ele consegue, então, perceber aonde já foi passado, né, o produto e aonde eu devo passar. Então, ele praticamente faz um mapa ali. Né? Quando o piloto está ligado, ele já faz praticamente tudo. A única coisa que tem que se fazer são as manobras. Tem até trator que faz manobra, mas a principal dificuldade ali, né, desses pilotos automáticos são as manobras, que tem que ser feita ali a cada ida e volta. Então, depende, porque já tem máquina que faz manobra sozinha. Tem máquina que já faz manobra sozinha, mas ainda tem algumas que precisa do operador para fazer a manobra ainda, tá? A tendência... O único problema é a configuração, que já é um pouco mais complexa só. Uhum. Exatamente. Então, por isso que eu sempre comento que a manobra é a parte mais difícil da operação, porque daí precisa o operador, né, ficar ligado ali e fazer a manobra. E, além disso, nós temos aqui alguns sensores automatizados de plantas daninhas, né? Ou seja, o meu sensor consegue detectar se ali tem planta daninha ou não e fazer um jato direcionado, né? Então, consegue identificar se aquilo é um cultivo ou se é a planta daninha, que ele está mostrando aqui, né? Um cultivo de tomate. Ele consegue identificar se é a minha planta de cultivo ou se é a planta daninha, além de fazer esse reconhecimento se tem planta daninha aqui ou não, e fazer esse jato aqui mais direcionado. Aqui alguns outros exemplos. Sistema automatizado. Olha esse trator aqui, galera. Sonho de todo produtor não ter mais que mexer com operador, né? Acho que é o sonho de todo produtor, não ter operador na fazenda. Porque esses dão trabalho, galera. Além de ganhar muito mais que o professor. Então, nossa tendência aqui é mesmo não ter aqui, os operadores. Que essas máquinas que trabalhem sozinhas, né? Tudo isso sendo acompanhado por um computador, né? O carinha lá sentado na sua cadeira ali no escritório.
Pulverização automática em estufas. Aqui já não precisa mais de um operador, né? Ele já é controlado ali de uma cabine, de um escritório, essa pulverização. Só, como o João falou, fazer a regulagem ali correta, né? Porque já faz tudo sozinho. E a pulverização agrícola, pessoal, vou passar aqui bem rapidão, porque ela vai funcionar basicamente da mesma forma, tá? O que vai ser de diferente aqui? Tudo isso aqui é o nosso bico pulverizador, que é chamado de micronair, né? Aqui ele vai funcionar como um atomizador pequenininho. Lembra que a gente viu os atomizadores lá mais para frente? Então, ele é quase que um atomizador, né? Ele vai formar gotículas menores do que o bico pulverizador de fato. E quais que são os pontos críticos? Faixa de deposição. Então, pulverização aérea tem uma faixa bem maior do que a pulverização terrestre. Altura de voo é muito perigoso, porque eles precisam voar baixo, né? Tipos de bico, então eles vão utilizar como se fosse ali um bico, um atomizador, né, que é chamado de micronair, e também tem o PVO. E o número de bicos de barra, então a quantidade também é menor. O ângulo, então, tem uma angulação correta. Cadê? Tem uma angulação correta que eu vou deixar esses bicos pulverizadores. Isso depende de como que está sendo o meu vento no momento da aplicação. Então, a direção do vento também é importante. Então, aqui o ângulo desses bicos é sempre em relação à linha de voo. E o controle de deriva, que é muito, muito, muito difícil, né? Pulverização aérea é muito difícil de se fazer controle de deriva. Mas ele pode ser extremamente importante em locais em que eu não consigo chegar com o trator, principalmente ali incêndios, por exemplo, época muito chuvosa, o trator não consegue passar. Então, quando para um pouquinho ali de chover, eu entro com aviação. Aqui mais um exemplo, né, de kit de pulverização. E onde que está a tecnologia? Aqui dentro do tanque, a gente já falou que precisa ser feito, precisa ter conhecimento do produto e da mistura, tá? Não falei isso, porque não pode misturar, mas a gente sabe que mistura. Então, vocês têm que ter conhecimento desses produtos que vocês estão misturando e do produto que vocês estão aplicando, né? E fora do tanque, temos aqui alguns exemplos, mas principalmente controle da deriva, né? A pressão que vocês estão colocando, a ponta pulverizadora. Então, as tecnologias, onde elas estão. Deriva é um dos mais problemáticos pontos da pulverização. O que acontece, né? Uma pulverização em campo, fazendo uma avaliação, 30% praticamente é perdido no solo. 40% é perdido por deriva e evaporação. Como essas gotas são muito pequenas, elas podem evaporar antes mesmo de chegar no alvo. Ou seja, somente 30% chega no alvo biológico. Isso daqui é uma forma genérica aqui falando de pulverização, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Problemas aqui que podem agravar ainda mais, né, essa quantidade que chega no alvo biológico. Manutenção, regulagem e calibração, a falta de treinamento e a falta de planejamento e logística nas aplicações. Então, aqui mostrando mais uma vez que a gente já falou, ponta com indução de ar. Então, a gente vê aqui principal diferença. A deriva. Então, aqui derivou muito e quando eu tenho uma indução de ar, como se eu estivesse forçando ela a ir para baixo, aqui, ó, com uma pressão bem maior, 70 PSI contra 40 PSI no convencional, né, na ponta de pulverização convencional, eu tenho, então, principalmente diminuição da deriva. E aqui a gente consegue observar muito bem, quando a gente fala aqui de herbicida, né? Então, a quantidade de plantas aqui atingidas, que não era o meu objetivo, é bem maior. Aqui a pulverização tem que ser atendida a recomendações técnicas. Aqui a gente já fala de culturas permanentes, nesse caso aqui o citro, né? Então, como é que eu regulo?
1/3 para cada terço aqui da minha árvore. Então, a minha regulagem, ó, como que ela é feita? O meu bico aqui, nessa parte, tem que estar colocando 1/3 de produto e nessa outra parte aqui 2/3 do produto, para eu fazer uma regulagem correta, né? E depende também, ó, de onde eu quero pulverizar. Essa parte de cima eu não vou regular, porque esses bicos ficarão fechados. Então, a regulagem correta deve ser sempre observada. Tem que se fazer uma calibração e uma verificação dessa calibragem também. Adjuvantes, antideriva e antievaporantes, aqui já entra em tecnologia de aplicação, por isso que eu só vou apresentar para vocês que tem esses produtos que se pode misturar anti-espumante. Então, olha aqui, produto foi lá, misturou, espumou. Então, tem que verificar se essa combinação dá certo, né? Olha lá, misturou dentro do tanque, não ouviu a professora Patrícia e foi lá e bonzão. Ah, o produtor falou que é assim, vamos lá, uhul! Colocou dentro do tanque, olha lá que virou. Então, sempre tomar cuidado, misturar antes os produtos para ter certeza que não vai dar zebra. Espalhantes também. Qual que é a principal função dos espalhantes, né? Aumentar a área de contato, basicamente isso, é isso que ele faz, né? Como se eu fosse ali flipar um pneu. Então, vai melhorar a área de contato ali, com certeza vai ficar ali na minha folha por mais tempo. Adesivos, então aqui o que os adesivos fazem, né? Se não tiver um adesivo, ele vai escorrer. Com adesivo, vai ficar ali por mais tempo, né? Vai ficar molhado aquele produto. Só um exemplo ali para regulagem do equipamento. Então, o que nós precisamos verificar ali em relação à regulagem? A velocidade, os tipos de ponta, isso depende do produto, né? Então, cada produto tem uma recomendação, como eu já falei para vocês, se eu vou fazer uma pulverização com fungo, fungicida, inseticida, escolher um bico que dê mais gotas, né? E gotas menores. Se for um herbicida, pode ser ali um que tem uma gota maior, sem problemas. Espaçamento entre bicos, geralmente 50 centímetros, mas isso vai de cada fabricante. Então, sempre olhar as especificações técnicas. E a altura da barra também vai de acordo com a cultura, vai de acordo com o alvo, então também é importante verificar. Em relação ao ambiente, pessoal, aqui a gente já consegue controlar mais. Isso não depende, né, tanto do produto. Isso aqui é quase que um geralzão aqui. Temperatura, sempre em média de 20 a 30 graus. Por quê? Temperatura muito alta, acima de 30 graus, vai evaporar o produto. Abaixo, né, pode acontecer de não ter uma grande eficiência desse produto, né? Então, tem uma temperatura ali adequada do ambiente para que esse produto tenha maior eficiência. Então, uma temperatura muito, muito baixa, esse produto ele pode ficar condensado. Por exemplo, umidade relativa do ar, 40% a 70%. Maior que 70%, a gente já comentou. O que acontece se for maior que 70%? E aí, galera? Maior que 70% é praticamente chuva, né? Então, ar está saturado e a probabilidade de escorrer esse produto é bem maior. Umidade muito baixa é como se o ambiente estivesse ávido por água, ou seja, ele também vai secar muito mais rápido. E em relação à velocidade, não pode ser muito alta, por causa da deriva, e nem muito baixa, que acontece um fenômeno de inversão térmica, né? Então, aí também a velocidade do vento
juntamente com a temperatura, vai provocar esse fenômeno. Então, não é interessante também que se tenha zero de velocidade, até porque o próprio deslocamento do pulverizador já dá uma velocidade aí de 3 km por hora, tá? Então, zero é quase impossível de se ter, tá? Então, como que a gente verifica essas 3 variáveis aqui? Um termo higroanemômetro, tá? Termo higroanemômetro. É esse aparelho aqui. Se vocês quiserem ver lá, é só digitar termo higroanemômetro. O termo vai verificar a temperatura, higro, a umidade relativa do ar, e o anemômetro, a velocidade. Calibração do equipamento, para verificar a vazão das pontas, determinar o volume e a quantidade de produto a ser aplicado no tanque. E aqui, rapidão, galera, a gente faz aqui um exercício muito simples e muito rápido. Esse é o único exercício que eu vou passar para vocês, tá? Por quê? Porque se vocês entenderam como é que faz esse exercício, vocês já conseguem fazer os outros. Pulverizadores de barra precisam ser calibrados para se conhecer a vazão, ou seja, o volume de calda a ser aplicado. Então, no ensaio de calibração, nós temos um pulverizador de barra com 24 bicos, espaçados de meio metro, 50 centímetros cada um, que é a maioria. Foi obtida a vazão de 30 milímetros por bico, no tempo de 20 segundos, gasto para percorrer 50 metros. Então, isso aqui é a velocidade dele. Como é que a gente faz? Velocidade a gente já tem aqui. Então, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas de prática eu vou colocar essa atividade aqui para vocês também. Determinei a velocidade, a vazão em litros por hora. Então, tá aqui, coloquei o exercício para vocês, eu não coloquei a fórmula. Então, tá aqui a fórmula de vazão e da dose. Seria em quilos, mas aqui no caso é litros, tá? Que é a mesma coisa. Litros por hectare e litros por segundo. Quando eu falo de vazão, eu sempre falo aqui em quantidade por tempo. Quando eu falo de dose, eu falo quantidade por área, tá bom? Então, fiz aqui o meu primeiro exercício de velocidade. E a quantidade ali? A minha barra, ela tem 24 bicos espaçados em meio metro. Qual é o tamanho da minha barra? 12 metros. Aqui, de acordo com a fórmula, eu tenho 12, que vai ser aqui, nesse caso, eu fiz aqui, ó, se 0,36 litros é gasto em 1 segundo, aqui eu já coloquei, pessoal, como se fosse, então, né, 30 milímetros em 20 segundos, né? 30 milímetros em 20 segundos, em 24 bicos. Então, isso aqui é para minha barra inteira, certo? Eu achei aqui 0,36 litros por segundo. Então, eu já tenho aqui a minha vazão em litros por segundo, eu quero por hora. Então, só transformar aqui, ó, 1.296 litros por hora. Assim, e aqui com a minha fórmula, aqui, essa daqui, eu consigo achar a dose. Então, fator de correção 10.000 vezes o Q dividido pelo L e V. Então, eu tenho aqui o fator de correção vezes a vazão, vezes largura da barra, vezes velocidade aqui, lembrar em colocar metros por segundo. Beleza? Dose, então, 120 litros por hectare. Pessoal, muito fácil, né? Eu expliquei aqui dessa forma bem facinho, porque eu sabia que a aula ia ser um pouquinho mais demorada hoje, tá bom? E aí eu deixei aqui, ó, o mesmo exercício, bem tranquilo de fazer para vocês, só mudando alguns valores, só para ver se vocês entenderam mesmo, tá, galera? Pra gente não enrolar muito também. Pessoal, finalizamos bem aqui, ó. Ui, acabou, uhul, fogos. Finalizamos, tá? Façam esse exercício, pelo amor de Deus, para vocês, na hora de fazer lá a atividade, não ficar quebrando a cabeça, tá? Então, sem mais, galera, se não tiverem dúvidas de parar de gravar aqui,